paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, casal de pastores abençoado. Deus continue abençoando o ministério de vocês. É um prazer estar aqui, queridos. Números 22. Números 22, versículo 21. Enquanto você procura, eu estou devendo aqui a vocês o fechamento da trilogia do Sermão do Monte, o terceiro livro. Eu trouxe aqui 4 livros que são aqueles que eu já trouxe aqui, mas sempre tem alguém que não comprou, ou não estava aqui das outras vezes, ou é novo convertido, ou chegou aqui agora ao ministério. Então, no final do culto, tem aqui o Sermão da Felicidade, o Sermão da Providência. Se alguém quiser, é só me procurar, tá bom? A trilogia, o que acontece? Publicação é uma coisa meio complicada. O livro está pronto. Aí um amigo falou assim, olha, eu vou tentar colocar seu livro lá, meu livro com o Bruno, lá na Família Cristã. Eu falei, nossa Deus, vai ser bênção demais, distribuição nacional. Só que é burocrático, Então a gente está 45 dias esperando o contrato que não sai, e orando. E se não acontecer, a gente vai fazer autopublicação, mas certamente um dia eu vou chegar aqui com esse terceiro livro aqui. Números 22, versículo 21 e 22. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem é o caminho de Balaão. Essa narrativa é uma narrativa conhecida. Balaão é um personagem conhecido, não é? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é uma profecia de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o versículo que eu li, Balaão pega a sua jumenta, prepara a jumenta, pega 2 servos e sai de manhã. E o anjo do Senhor se coloca no caminho por adversário dele. Mas qual que é o contexto? Jael estava na sua campanha para a terra prometida e vencendo os adversários. E Balaque, príncipe de Moabe, ele percebeu que não ia conseguir resistir a Jael. Então ele pensou, eu preciso vencer Jael, mas não tenho força. Jael é um povo que Deus é com ele. Então ele procurou Balaão, que era um profeta conhecido na época, que tinha fama, e ele enviou príncipes para estar com Balaão com uma proposta. Balaão, vem até mim e amaldiçoe Jael, porque Balaão tinha fama de que o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. E eu vou te honrar. Os príncipes chegaram diante de Balaão, com ouro, com prata, e disseram, olha, Balaque manda te chamar para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão disse assim, então, fique aqui, que eu vou orar ao Senhor. Esse texto ele é muito complexo teologicamente, mas eu não vou entrar nessas minúcias, porque a questão aqui é pregar, não é ensinar, não é? Poxa, por que Deus falou com um profeta que não era um profeta de Yahvé? Isso são outras questões que não pertencem aqui ao âmbito da pregação. Eu vou me ater ao que o texto revela. Ele falou com Yahvé e Yahvé o respondeu. Fiquem aqui, durmam aqui, que eu vou orar de madrugada e falar com Deus. Se Deus mandar ir, eu vou. Se Deus falar para não ir, eu não vou. Balaão vai orar. E o Senhor diz assim, quem são esses homens contigo? Eu sempre gosto dessa maneira que Deus se relaciona com o homem, que ele pergunta como se ele não soubesse. Mas ele quer apenas relacionamento. Ele diz, olha, esses homens, e ele conta a história. E Deus diz assim, tu não vai. Chega de manhã, Balaão chama os príncipes e diz, fala para Balaque que nem que se ele me desse o ouro todo da casa dele, eu não iria. Os príncipes vão embora, chegam diante de Balaque. E contam a história. Balaque, então, não desiste. Ele manda outros príncipes, mais poderosos, com mais dinheiro, com a mesma proposta para Balaão. Então, Balaão recebeu uma proposta e ele fez o que era certo. Buscou a direção de Deus. Deus disse que não. O Balaque,
né, o diabo, a vida, dobrou a proposta. Colocou mais dinheiro na mesa, mais ouro, mais prata. Os príncipes vieram e Balaão disse a mesma coisa. Eu vou orar para ver o que o Senhor vai falar. Aí o Senhor diz, vai, pode ir. Só que o texto diz que quando Balaão sobe na jumenta e vai, Deus fica irado. Mas como é que Deus fica irado se Deus mandou ele ir? A dinâmica do texto é a seguinte, Deus já tinha dado uma resposta. E a resposta era não. Quando a segunda proposta chega para Balaão, é o mesmo cenário. Se Balaque tivesse dito assim, eu quero amaldiçoar outro povo, tinha sentido Balaão orar novamente, porque era outro cenário. Balaão vai orar a Deus por uma resposta que ele já tinha. Balaão está tentando ao Senhor. Nada mudou. O que mudou? Mais dinheiro. É o mesmo Balaque, é a mesma profecia, é o mesmo intento, é o mesmo propósito. O que mudou? Mais dinheiro. Então, Balaão está com o coração obstinado a ir. Ele está fazendo aquele jogo de eu vou perguntar a Deus, mas assim, eu vou orar, mas eu já tenho no meu coração o que eu quero. E Deus diz, vai, Deus permite. Como a gente às vezes diz para o filho não fazer alguma coisa, e ele fica insistindo, e você fica aborrecido, diz, então vai. Mas você fica com raiva quando ele vai, porque você não queria que ele fosse. Você queria que ele entendesse que o primeiro não é a resposta certa. E aqui Deus está lidando assim com o Balaão. Balaão, então, ele vai. E a gente faz isso muitas das vezes. Nós ficamos às vezes orando por questões que Deus já deu a resposta. Só que a resposta não nos satisfez. Não foi a resposta que a gente queria. Não foi aquilo que nós desejávamos. E a gente fica orando por coisas que você já sabe que não é para você. A proposta já veio, você já leu a palavra, você já ouviu a palavra, você já orou, você já entendeu que aquele emprego não é de Deus, aquela amizade não é de Deus, aquele caminho não é de Deus, mas você fica sempre pensando, será que realmente essa é a resposta de Deus? Porque lá no coração você queria ir. Entenda, o caminho de Balaão não é um caminho ruim no âmbito natural, ele é um caminho vantajoso, ele é um caminho de lucro, ele é um caminho de honra humana, de vitória. Balaão vai com príncipes, vai encontrar um príncipe principal, vai ganhar dinheiro, vai ganhar honra, vai ficar mais famoso do que ele já é. Olhando aos olhos naturais, é um bom caminho. Mas nem sempre os bons caminhos aos nossos olhos são bons caminhos diante de Deus. Você não deve julgar os caminhos que você anda, as decisões que você toma, apenas pelos âmbitos naturais. Há coisas que vão te dar lucro no curto prazo e um grande prejuízo no longo prazo. Há coisas que vão ser vitórias hoje e grandes derrotas amanhã. Então, muitas das vezes, para você andar no caminho de Deus, você vai ter que ter prejuízo. Uma proposta para você ter vantagem e você diz não. Deus não quer. E aí vem a segunda proposta com o dobro da primeira proposta, com mais honra, com mais poder, com mais dinheiro, seja o que for que você queria. E aí você já sabe, a resposta é, Deus não quer que eu vá por esse caminho. Mas Balaão não fez isso. Ele tentou o Senhor. Deus disse, vai. E ele levantou e seguiu o caminho. E diz o texto de Deus que ele ia, mas a ira de Deus se acendeu. E o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário. Há 3 maneiras de Deus estar no caminho. A primeira maneira é quando Deus, entre aspas, está indiferente ao caminho. Ou seja, pessoas que não consideram a Deus nos seus caminhos, pessoas que vivem à margem de Deus. Então Deus permite que, como diz o texto, Deus os entrega a sua própria concupiscência. Então elas seguem o seu caminho e Deus não as favorece e nem as se coloca contra. Elas escolhem as consequências daquilo que elas escolheram. A segunda questão de Deus no caminho é quando Deus é favorável no caminho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Enquanto Abraão caminha, Deus é favorável a ele no caminho. Mesmo quando ele erra, mesmo quando ele fracassa, quando ele, por exemplo, peca em relação à esposa, não é que ele não diz que é esposa, mas diz que apenas que é meia-irmã. Como ele está no caminho de Deus, Deus vai lá, dá um sonho a Faraó e livra Sara do palácio de Faraó.
Porque quando a gente está no caminho certo, a gente não acerta sempre. Eu posso estar no caminho certo e às vezes dar um passo errado. Às vezes a gente dá um passo maior do que a perna. Às vezes a gente não presta atenção no caminho. Às vezes a gente tropeça, pode até cair, mas você está no caminho certo. Se você tropeça, você segue. Se você cai, você levanta. Se você tem algum problema no caminho, você segue no caminho. Agora, quando eu estou no caminho errado, não adianta dar passo certo. Quando eu estou no caminho errado, não adianta a velocidade certa. Não adianta a força correta. E o que está acontecendo? Abraão está no caminho certo. Ele vai errar no caminho, mas Deus está favorável a ele, porque ele está no caminho. Ele erra, se conserta e segue. Moisés está no caminho, comete os erros. E Deus está lá com Moisés. Mesmo quando Moisés erra, Deus é misericordioso com Moisés. Você está no caminho. Davi está no caminho e assim vai. Mas Balaão não. Balaão está num caminho que Deus é adversário dele. Quando Deus é adversário, não há como vencer. Quando Deus é adversário, a melhor coisa que eu posso fazer é jogar a toalha, desistir, pedir misericórdia, dizer eu me rendo e desistir do caminho. Mas às vezes nós somos teimosos e queremos lutar com Deus. Paulo vai dizer, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jacó, no Val de Jaboque, tentou lutar com Deus. E ele foi bem obstinado, ele lutou toda a noite. E diz o texto que o anjo de Yahvé, o mensageiro de Yahvé, o próprio Yahvé, não conseguiu vencê-lo. Mas aí tocou a juntura da coxa e ele saiu manquejando. Ou seja, o anjo de Yahvé poderia feri-lo a qualquer momento. Poderia matá-lo, mas só o feriu. Ele ficou marcado. E ali ele se tornou Israel, aquele que luta contra Deus. Mas ele saiu daquele episódio marcado, mas transformado. Então, quando a gente perceber que a gente está num caminho em que Deus é nosso adversário, não perca tempo, não seja obstinado, não insista, mesmo que seja um caminho que agrade o seu coração, mesmo que seja um caminho que você deseje com toda a alma, porque você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir passar. Balaão tentou passar pelo caminho, ele não passou. Se Deus é a barreira, você não consegue passar. Se Deus é favorável, aonde não tem porta, abre porta. No meio do mar, abre um caminho. É como diz Davi, com meu Deus eu salto uma muralha, com meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Se tem uma muralha, eu pulo. Se tem um exército, eu passo no meio e ninguém me toca. Agora, se Deus é teu adversário, a porta está aberta e você não entra. O caminho está livre, não tem nenhum adversário, mas você também não consegue avançar. Então, o anjo se coloca para ser adversário. E quando é que Deus se coloca para ser nosso adversário? Quando nós estamos claramente num caminho que Ele já disse que não é o caminho que Ele quer para a gente. Esse caminho que não é o caminho de Deus, nem sempre é o caminho do pecado. Lógico que também tem relação com o pecado. Mas existem caminhos que não são pecaminosos, mas não são os caminhos que Deus tem para mim. São as minhas escolhas. É o que eu quero, é o que eu desejo, não o que Deus quer. Mas o texto diz que ele se ia caminhando, versículo 22, ele ia caminhando. Ele está dentro do território de Moab, mas a gente não sabe exatamente onde ele está. E a gente não sabe a distância que ele tinha que caminhar, né? Caminhar entre aspas, está montado, até chegar a Balaque. Mas há uma distância, talvez 3 dias de viagem, uma semana de viagem, eu não sei. Mas o texto diz que ele chegou a caminhar. O anjo não aparece, ele não monta na jumenta e o anjo está lá e já desce da jumenta e não vai. Ele caminha. Eu não sei se ele caminhou 10 quilômetros, 5 quilômetros, 4 horas, meio-dia, 1 hora, mas ele caminhou. Durante um tempo, ele estava num caminho onde Deus era adversário dele, ele estava avançando. Estava indo, sem problema nenhum. Naturalmente, como se estivesse tudo bem. O que isso significa? Que, às vezes, a gente está num caminho que a gente sabe que não é o caminho de Deus, mas como as coisas estão dando certo, a gente segue. Só que se não é o caminho de Deus, em algum momento você não vai mais conseguir andar por esse caminho. Você não vai conseguir sustentar essa escolha. Você não vai conseguir sustentar essa decisão. Então, o fato de alguma coisa estar dando certo não significa que Deus está aprovando o meu caminho. Eu posso estar dando certo no ministério,
posso ter agendas, posso ter um sucesso aos olhos das pessoas e Deus olhar e dizer, não era esse caminho que eu tinha para você, o que eu tinha para você era outra coisa. Alguém, aparentemente, você pode olhar e pode dizer, o ministério dele está dando certo. E Deus pode olhar e pode dizer, não era exatamente isso que eu queria. O que eu queria que você fizesse era outra coisa. Mas durante um tempo, dá certo. Ou seja, financeiramente, ou seja, nas decisões da vida. E as pessoas, elas vão medindo, Balaão está caminhando, tranquilamente. Ele está indo, acreditando que ele vai chegar até Balaque. Ele já devia estar pensando, bom, eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar parte na minha conta corrente, parte no CDB, parte eu vou comprar um terreno em Moabe, e eu acho que eu vou comprar uma jumenta nova que está cansada. Ele já foi calculando. E a vida a gente está num caminho, e a gente já vai fazendo cálculo, não, porque quando eu chegar lá vai acontecer isso, que a porta vai abrir, que tal, e etc, etc. E Deus está lá no quilômetro 50, e tu está no primeiro, e Deus já sabe que tu não vai passar dali. Mas durante um tempo, a gente avança. Aos olhos das pessoas, parece que a gente vai chegar. Aos nossos olhos, parece que a gente vai chegar. Mas chega um momento em que Deus lembra você, esse não é o caminho que eu te queria. Esse não é o lugar que eu te queria. Esse não é o ministério que eu te queria. Esse não é o lugar que eu queria para você. Esse não é o espaço que eu queria para você. Não era o desejo que eu tinha no coração para você. Não é esse caminho, esse caminho não é de santidade. Esse caminho não é de temor. Esse caminho não é de obediência. Esse caminho não é de honra. Ou seja, em algum momento, eu vou encontrar com o anjo. Mas ele foi caminhando durante um tempo. Ele conseguiu caminhar com sucesso. Versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho. Versículo 23. Quem pode ler aí o começo do versículo 25? Me ajude aí a pregar. Qualquer pessoa. Versículo 25. Comecinho. Tá bom até aí, minha irmã, por gentileza. Agora o versículo 27, pode ler também, o começo. Pode ir pulando mesmo, esse é o mistério. 27. Pode parar aí, por gentileza. Obrigado. Versículo 23, e viu a jumenta. Versículo 27, e vendo a jumenta. Versículo 23, 25, 27, vendo a jumenta. Essas repetições não são por acaso. 3 vezes na Bíblia é confirmação. 3 testemunhas, a palavra está confirmada. Paulo diz assim, orei 3 vezes ao Senhor. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. Então era o máximo que ele orava. Pedro, na hora da visão, 3 vezes ele vai ver a visão. Então, e essa questão aqui, não é só aqui não, vou mostrar no texto várias vezes que o número 3 se repete. 3 ações se repetem. Isso, o autor está querendo dizer o seguinte, Balaão é obstinado. A jumenta viu, a jumenta viu, a jumenta viu, mas Balaão não viu. Balaão não viu. Agora, Números 24, versículo 3. Olha o que diz aqui o texto. E proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beó, e fala um homem de olhos abertos. Versículo 15. Então proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beó, e fala um homem de olhos abertos. Balaão era conhecido como o homem de olhos abertos. O profeta que via, o vidente, o homem das visões. Agora aqui depois que Deus passa, né? O texto vai narrar, aí ele segue na experiência lá até Balaque, ele vai dizer, eu sou o homem de olhos abertos. Mas no caminho ele está cego. Ele não está vendo nada. A jumenta está vendo as coisas espirituais, mas ele não está vendo. Quando você está num caminho que não é de Deus, as tuas maiores habilidades não servem para nada. Você é uma pessoa de altíssimo discernimento, mas quando não é o caminho, você não discerne. Você é um profissional altamente gabaritado, mas quando não é de Deus, não dá certo. Tudo que você faz, bota a mão, dá dinheiro, mas quando não é o caminho de Deus, quebra. Você faz o investimento certo, na hora certa e dá errado. Você diz assim, mas eu sei fazer isso, eu sempre fiz isso, eu calculei, eu medi, não tinha como dar errado, mas dá errado. As tuas maiores habilidades,
as tuas maiores competências, o teu maior poder, aquilo que mais você confia, se você estiver num caminho que não é de Deus, não serve para nada. Balaão via, mas no caminho errado, ele está cego. Quem está vendo é a jumenta. Quando a gente não está no caminho de Deus, a jumenta vê e a gente não vê. Todo mundo está vendo que essa pessoa não é uma boa amizade para você. Seu pai viu, a sua mãe viu, a sua avó viu, o seu irmão viu, o coleguinha de trabalho viu, fulano viu. Só você que não vê. Você perdeu a visão. Todo mundo está vendo que essa escolha é uma escolha errada, equivocada. Não é uma escolha sensata, prudente. Todo mundo está vendo, está dizendo, olha, eu estou vendo um abismo. Isso aí não é bom, isso não vai dar certo. Aí você diz, está todo mundo vendo errado, só eu que estou vendo uma visão de Deus aqui. Aleluia. E muitas das vezes não. A gente está no caminho errado, a jumenta vê e a gente não vê. O ímpio vê e a gente não vê. O ímpio vê e a gente não vê. O tolo vê e a gente não vê. Ou seja, quem não é para ver, está vendo. E quem é para ver, não está vendo. E por quê? Porque Balaão só consegue ver uma coisa, o dinheiro de Balaque. Quando a gente está muito focado, então, eu, por exemplo, eu tenho um déficit de atenção. Então, eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa assim, ia cair alguma coisinha lá. Porque às vezes eu fico tão focado nas situações que os objetos desaparecem. Assim. Eu vou embora, deixo as coisas no lugar. Eu já fiz coisas assim, só misericórdia. Mas é um foco que fica tanto num lugar que você desfoca as outras coisas. Então eu vou embora, deixo o celular, deixo a Bíblia, a minha cabeça está em outro lugar. E às vezes na vida, você está tão focado numa coisa que você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Estou falando na vida natural mesmo. Sabe quando você está tão focado numa coisa que, de repente, você estava no ponto de ônibus, uma coisa te chamou a atenção, você focou naquilo, o ônibus passou e você... Ih, caramba. Meu Deus. E assim na vida espiritual. Às vezes a gente no caminho errado, porque se eu estou no caminho errado, eu estou com o foco errado. O foco está em Balaque, o foco está no presente, o foco está na honra. O foco está no status. E eu não consigo ver o anjo do Senhor. Então, quando você está no caminho errado, você não consegue enxergar as coisas corretamente. Então, se a jumenta começou a enxergar, pensa bem se você está no caminho certo. Porque se a jumenta começa a ver alguma coisa, é porque tem algo estranho ali no caminho. Mas Balaão está tão obstinado, ele está tão cego, que ele não está nem aí. E ele vai seguir. Aí o texto diz, a jumenta que estava no caminho, viu o anjo que estava no caminho. Então, tem um juízo no caminho, tem uma espada no caminho, tem morte no caminho, porque o anjo está com a espada, não é para fazer um cafuné em Balaão. Não é. Tem morte no caminho. Aí o que a jumenta faz? A jumenta desvia, leva ele para o campo. Mas você pode pensar assim, quando a gente vai lendo narrativas e vê a forma de Deus trabalhar, é muito tremendo. Porque assim, ao mesmo tempo que o anjo está com a espada, Deus ele não quer matar Balaão. Porque senão ele não abriu os olhos da jumenta. Ele deixava Balaão ir caminhando, chegar perto do anjo, o anjo tocava com a espada e pronto, acabou. Deus está abrindo o olho da jumenta para dar uma lição a Balaão. Então, quando a gente está no caminho errado, muitas das vezes, Deus não quer nos destruir. Ele abre o olho da jumenta para dizer, ó, você que é crente não está vendo. O teu vizinho ímpio já está te dando conselho. Nós estamos passando vergonha. O ímpio está dando conselho e a gente está no erro, equivocado, insistindo. Ele está abrindo o olho da jumenta. Se ele quisesse matar Balaão simplesmente, ele não abriu o olho da jumenta. Aí a jumenta se desvia do caminho. Balaão está montado. Sabe como é que é montaria? Tu está puxando o animal para um lado e ele está indo para o outro. Balaão está fazendo força para um lado e o animal está indo para o outro. Como é que você sabe que o caminho, muitas das vezes, não é o caminho de Deus? Quando você não consegue dominar as circunstâncias que naturalmente você dominava.
Quando aquilo que era natural você fazer, quando aquilo que era natural acontecer, começa a fugir, você começa a fazer força e você está querendo ficar num caminho e as circunstâncias da vida vão te levando para um outro caminho. Deus vai usando meios para te desviar. Começa a dar errado. E você faz, e você calcula e diz, agora vai. Aí você manda, agora vai. Está na hora de orar mais. Fala, Senhor, eu preciso de perseverança ou de humildade? Porque quando está dando errado, tem duas coisas que a gente pode precisar. Uma é perseverança. Deus diz, não, continua, persevera, bate, que vai se abrir. Busca, que você vai achar. Pede, que você vai receber. E outra coisa, ele vai dizer, se você precisa de humildade, pode desistir, que isso não é para você. Ou esse não é um caminho correto. Ou essa não é a minha vontade. Então, quando você percebe que as circunstâncias estão contra você, você tem que perguntar, é o caminho de Deus, eu preciso perseverar? Ou não é o caminho de Deus, eu preciso me retirar do caminho? Aí a jumenta vai desviando ele para o meio do campo. Para o campo. Então, o juízo está no caminho. Versículo 23, desvia no caminho. Versículo 25, a irmã lê um pedaço ali. Então, a jumenta leva Balaão para um caminho mais aberto, para o campo. Está desviado do caminho, mas tem um espaço de manobra. Tem um espaço de manobra. Ele traz, aí ele bate na jumenta, perceba como ele está obstinado. E ele traz a jumenta para o caminho. Aí o anjo se coloca mais à frente, num lugar mais estreito. Não tem como mais desviar para o campo. Aí a jumenta espreme o pé do Balaão na parede, começa a se encostar e andar se encostando, e começa a doer, começa a machucar, e Balaão pega e bate na jumenta novamente. Ou seja, primeiro as circunstâncias te desviam, depois a circunstância te aperta, começa a ficar apertado ficar ali. Tem lugares que não te cabe, você está forçando. É igual quebra-cabeça, não adianta tentar colocar uma peça que não é a peça do encaixe. Não force nada, se você está forçando é porque não é de Deus. Forçar não é perseverança, é diferente. Forçar é querer colocar algo num lugar que não te cabe. Às vezes você quer entrar num lugar que não te cabe. Às vezes você quer estar em contextos, em relacionamentos que não te cabem. Às vezes você quer estar num caminho que não te cabe. E aí você começa a ficar apertado, começa a ser apertado, você começa a ficar ferido no caminho. As circunstâncias te desviam, depois elas começam a te machucar. Você começa a se sentir machucado naquele caminho, machucado naquela decisão, machucado naquele segmento. Balaão podia mais uma vez dobrar o joelho e orar. A primeira vez ele já podia ter orado. Tem alguma coisa estranha aqui, a jumenta está esquisita. Deixa eu orar ao Senhor. Agora ela apertou meu pé, deixa eu orar ao Senhor. Mas ele não ora em momento nenhum. Nenhum. Ele vai seguindo. E às vezes a gente faz assim. A gente coloca uma coisa no coração, em vez da gente parar e orar e perguntar, Senhor, eu tomei a decisão correta quando eu saí lá da minha terra? Eu tomei a decisão correta de manhã quando eu abordei a jumenta e caminhei? Mas não. Botou a jumenta, preparou a jumenta, pegou os servos, e dali para lá ele vai seguindo. Aconteça o que acontecer, em nenhum momento ele ora. Em nenhum momento. Aí a jumenta aperta o caminho, aperta ele. 3 vezes, a jumenta desvia, a jumenta aperta. Na terceira vez, o lugar é tão estreito. A jumenta apertou, tipo assim, o anjo está na direita ali, aí o anjo está paradinho. A jumenta falou assim, vou passar bem estreitinho aqui, para a espada não pegar. Aí a jumenta vai apertando ele. Na outra, está tão estreito que não adianta mais. Aí a jumenta deita embaixo de Balaão. Três vezes de novo. Na primeira desvia, na segunda aperta, na terceira para. Você está tentando caminhar, as circunstâncias te desviam. Você está tentando caminhar, as circunstâncias te apertam. Você está tentando caminhar, você paralisa. Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada. Primeiro você faz desviando, não consegue no foco. Depois você faz, está te machucando. Depois você não consegue dar um passo, porque a jumenta para. O meio para. O dinheiro seca. Os amigos deixam. As circunstâncias que você domina te paralisam. Aí agora,
Balaão está parado no caminho. Aí agora que ele está parado, aí Deus vai falar com ele. Enquanto ele está tentando fazer, tentando seguir, Deus deixa. Quando ele para, Deus fala com ele. E a gente, se a gente olhar para trás, se eu olhar para trás, eu certamente vou encontrar situações na minha vida aonde eu estava montado numa jumenta. Certamente, irmãos. Certamente. Certamente. Aí Deus tem que te parar. Tem que te dar um stop, um sinal vermelho. Dizer para você, para, porque senão tu vai morrer. Para, senão tu vai arrebentar a tua saúde, tu vai ter um burnout. Para, porque se você pensar só em dinheiro, você vai perder seus filhos, sua família. Para, porque se você não sair dessa letargia espiritual que você está vivendo, você vai desviar. Para, porque se você continuar tendo essas decisões tolas, você vai arrebentar a vida. Ele para a gente para a gente não morrer, para a gente não se destruir, para a gente não fazer mais besteira do que a gente está fazendo. Aí a jumenta para, desvia no caminho, aperta no caminho e para no caminho. Nas 3 vezes, o que Balaão fez? A jumenta desvia, Balaão bate na jumenta. A jumenta aperta o pé dele, Balaão bate na jumenta. A jumenta para, Balaão bate na jumenta. Então, 3 vezes a jumenta vê o anjo. 3 vezes a jumenta se desvia. 3 vezes a jumenta apanha. Às vezes, nós somos a jumenta. É uma alegoria, fique tranquilo. É o seguinte, às vezes você vai ser ferido porque você está protegendo pessoas que estão em caminhos errados. A pessoa está insistindo, você desvia ela, ela te fere. Você aperta ela, ela te fere. Você para ela, ela te fere. Então vão haver momentos assim. O seu filho vai ficar revoltado contra você. Ele vai se rebelar contra você. Ele vai com palavras te atingir, porque você está simplesmente parando ele num caminho que ele vai se destruir. Às vezes amigos vão te abandonar, amigos vão te deixar, gente que você achava que ia caminhar com você a vida toda, porque você vai dizer para ele que aquele caminho não é um bom caminho. E ele vai te ferir. Ele vai te dizer que você não é crente coisa nenhuma, ele vai te dizer que você não tem visão de Deus, ele vai te dizer que você não está orando, ele vai te dizer que você é muito intrometido. Vai te dizer várias coisas que vão te magoar, que vão te ferir. Mas por que você está sendo ferido? Porque você está protegendo alguém. Porque você está guardando alguém. Porque você está ajudando alguém que você ama, que você zela, que você quer abençoar. Isso vai acontecer. 3 vezes a jumenta apanha. Na primeira vez que ela apanhou, se ela não fosse perseverante, na segunda ela não apertava o pé, seguia e falava, eu vou deixar esse camarada morrer que eu paro de apanhar. Na terceira que ela parou, já tinha apanhado 2 vezes. E o texto diz, espancou a jumenta. O texto não diz, ele deu assim um peteleco. Um pedala Robinho deixou, não. Ele espancou ela. Na terceira vez, ela sabia que ia apanhar de novo, mas ela parou. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente ora, mesmo sabendo que a gente vai ser ferido. A gente ajuda, mesmo sabendo que a gente vai ser ferido. A gente sofre para que o outro não sofra. Muitas vezes esse é o nosso papel. Tentar impedir o outro de caminhar o caminho da destruição. Balaão, a jumenta conseguiu impedir Balaão de ser morto? Naquele momento conseguiu. Mas lá no final, Balaão está tão obstinado que ele vai dar conselho de como Israel poderia ser destruído, mesmo ele sabendo que Deus não queria, porque ele mesmo já tinha profetizado que Israel não podia ser amaldiçoado. Ele mesmo profetiza que Israel não pode ser amaldiçoado, mas ele chega para os inimigos assim, se vocês fizerem eles pecarem, eles vão pecar e vocês vão vencer. E ele vai morrer no final. Mas a jumenta fez o papel dela. E a gente tem que fazer o nosso papel. Às vezes, você vai conseguir impedir que pessoas se destruam. E às vezes não. Então, muitas das vezes,
o filho vai dizer assim, eu vou embora de casa porque eu quero seguir minha vida, eu quero fazer o que eu quiser, Aquela circunstância é o meio que Deus está te usando para te proteger. Se você sair, você vai se arrebentar que você não está pronto. Você é um menino, uma menina, que acha que é um homem, que é uma mulher. Às vezes o camarada diz assim, eu vou largar essa mulher, que essa mulher é uma chata, que ela não deixa eu fazer isso, que ela não deixa eu fazer aquilo. Camarada, você não caminha sem essa mulher, você vai se arrebentar. E o inverso é a mesma coisa. Ou seja, às vezes a gente quer se livrar de pessoas que são a causa de a sua vida estar mais ou menos arrumada. Ah, que eu vou sair dessa igreja. Tu lembra como tu chegou? Como é que estavam as tuas emoções? Como é que estava a tua vida espiritual? Como é que estava? Tu lembra? Então, muitas das vezes, a gente quer se livrar de pessoas, porque a gente está sem visão, está fora da direção de Deus. A gente quer se livrar de pessoas, porque aí essas pessoas estão sendo instrumento de Deus para parar a gente. Quando eu estiver num caminho errado, Deus vai usar alguém para me parar. Na hora eu posso ficar com raiva, posso ficar chateado, mas se em algum momento eu recuperar de discernimento espiritual, eu vou dizer graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando a gente está num caminho errado, num caminho que não é de Deus, a gente tem que achar um bode expiatório. A gente tem que achar um bode expiatório. O bode expiatório de Balaão era a jumenta. E é isso muitas vezes que eu e você fazemos. A gente culpa o outro pelas nossas escolhas. Foi Balaão que era o profeta, Balaão que falou com Deus, Balaão que levantou, Balaão que queria o dinheiro, mas é a jumenta que está apanhando. Aí a gente começa a agredir, entre aspas, tá? A gente começa a maltratar filho, começa a maltratar cônjuge, começa a maltratar os irmãos da igreja. Porque a gente está revoltado porque não está conseguindo fazer acontecer. Mas a gente não para pensar que a gente não está conseguindo fazer acontecer porque é Deus que está impedindo, não são as pessoas. Não adianta ficar com raiva da jumenta quando é Deus que está no caminho. Ao contrário, levante a mão para o céu que tinha uma jumenta que parou. Não adianta ficar com raiva das pessoas se é Deus que está no caminho te impedindo, te travando. Mas a gente, em vez de olhar para a gente olha para fora e diz, a culpa é da jumenta, vamos bater nela. E eu começo a dizer, a minha vida é assim por causa da esposa, a minha vida é assim por causa do marido, a minha vida é assim por causa do filho, a minha vida é assim por causa da igreja, por causa do pastor, por causa disso, por causa daquilo, por causa do meu patrão, por causa disso. Não, nem sempre. Às vezes é a gente que está num caminho errado. Volto a dizer, caminho errado não é só caminho de pecado. Caminho errado são caminhos de decisões que não são as decisões corretas. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa que, se outro fizesse, seria bom, mas não você, porque Deus não chamou você para fazer isso. Eu poderia estar pastoreando, pastorear é uma coisa boa, mas Deus não me chamou para fazer isso. Aí a jumenta apanha, vamos para o texto. Versículo 28. 27, né? E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta. 27 ainda. Lá no começo, quando o Balaão vai, a ira de Deus se acende. Deus está irado. Agora é Balaão que está irado. Deus está irado com Balaão, e Balaão está irado com a jumenta. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse Balaão, que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? A jumenta vai conversar com Balaão. Mas Balaão está tão obstinado que nem isso vai fazer ele entender que ele está fora do caminho. Percebe como o coração de Balaão está endurecido? A jumenta está vendo, a jumenta está falando e Balaão continua querendo o dinheiro de Balaque. Aí Deus abre a boca da jumenta. Balaão era quem tinha que ver, Balaão não está vendo. Balaão foi para falar, ele é o profeta, mas é a jumenta que vai falar no lugar de Balaão. A voz de Deus vai estar na boca da jumenta. Porque quando você está no caminho errado, sem visão, Deus não vai falar na tua boca. Quando você está no caminho de Deus, com visão de Deus, a palavra de Deus está na tua boca. Agora, se eu estou num caminho que não é de Deus, sem visão de Deus, não é Deus que vai falar na minha boca. É Deus usa jumentas da vida. A jumenta disse assim, que te fiz eu que me espancaste 3 vezes? Ao 3 de novo. E Balaão disse à jumenta,
porque zombaste de mim. Quem me dera tivesse uma espada, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei, né? Acho que em que nasci, alguma coisa assim, tornei tua até hoje, né? Me tornei tua até hoje. Acaso tem sido meu costume fazer contigo assim? Balaão disse: não. Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta não vai brigar com o Balaão, ela vai conversar. Não vai. Por que tu me espancou 3 vezes? Porque você está tirando uma comigo, tirando de otário. Mas eu faço assim com você? Não. Então, o que o autor... Aqui o texto é cheio de ironias. A jumenta está dizendo para Balaão o seguinte: eu sempre fui uma serva fiel. No texto, a serva é a jumenta. E Balaão, que devia ser o servo, não está sendo servo. Além de ser um péssimo servo de Deus, é um péssimo senhor da jumenta. A jumenta está ensinando a Balaão o que é ser servo. Ele diz: eu já fiz assim contigo? Não. Então, se eu estou fazendo agora, algum motivo tem. Se Balaão fosse um servo de Deus, como a jumenta é serva dele, aquilo não estava acontecendo. Interessante que Balaão vai dizer assim: tu zombaste de mim. Balaão está com raiva, irmão. Balaão não está falando igual eu estou falando assim. Balaão está... tu zombou de mim. Se eu tivesse uma espada agora, eu te matava. É assim que ele está falando. Vamos ler o versículo 32? Quem pode ler aí? Pode ler o versículo todo. 32. Lê o versículo 31 também, por favor. Só até aí, por gentileza. O que o anjo tinha na mão? O que o anjo tinha na mão? O que Balaão disse que queria ter? Pois é. Balaão, quando a ira dele se acendeu, ele meteu a mão, mas ele só tinha um bordão. Ele espancou a jumenta. Bordão é um cajado. 3 vezes, ele bateu, não é com um pedaço de madeira. Ele não bateu de brincadeira. Ele tinha uma madeira na mão. Quando ela parou, ele falou: se eu tivesse uma espada agora, eu te matava. Mas mal sabia ele que havia uma espada contra ele no caminho. Enquanto Balaão está desejando ter uma espada para matar a jumenta, o anjo tem uma espada desembainhada, pronta para matar Balaão. Ou seja, Balaão está querendo matar quem está protegendo a vida dele. Então, muitas das vezes, a gente quer usar contra as pessoas coisas que Deus tem contra nós. Ele está irado com a jumenta, mas é Deus que está irado com ele. Ele quer matar a jumenta com a espada, mas a espada de Deus está contra ele. Quando a gente está no caminho errado, num caminho que não é de Deus e perde a visão de Deus, aí acontece isso que aconteceu com Balaão. Ele desejava ter uma espada, mas ele não tinha. Quem tinha a espada? Era o anjo. Ou seja, Deus abriu os olhos da jumenta, a jumenta foi espancada 3 vezes, mas Deus também guardou a vida da jumenta, impedindo que ela fosse morta. Deus está ali, na verdade, cuidando tanto da jumenta quanto de Balaão. Deus está querendo mudar aquela situação e a visão de Balaão, mas Balaão está extremamente obstinado. Vamos para o final do texto. Versículo 33, então o anjo do Senhor lhe disse: 3 vezes espancaste a tua jumenta, eu saí para ser o teu adversário diante de mim. Antes ele já tinha se prostrado diante da face do anjo. Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou. Se ela não se desviasse, na verdade, agora eu haveria te matado e a ela deixaria com vida. Se ela não se desvia, eu teria te matado, mas a ela deixaria com vida. Você lembra que lá atrás, quando Balaão sai, ele sai com 2 servos, que depois desaparece no texto. O autor
não menciona os servos, mas eles estão lá. Só não são mencionados na narrativa porque não interessa ao autor. Eles estão lá. Em nenhum momento a vida dos servos é ameaçada. Em nenhum momento a vida da jumenta é ameaçada. O anjo está com a espada com o nome de Balaão. O problema não é o caminho. A jumenta pode passar. Os servos podem passar. É Balaão que não pode passar. É o que eu disse. Há caminhos que são caminhos de Deus para mim, mas não são caminhos de Deus para você. Há caminhos de Deus para você que não são caminhos para mim. Então, não é apenas a questão de estar em pecado, num caminho pecaminoso. É a questão de saber, esse caminho Deus tem para mim. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aí você fez assim, eu quero ficar na igreja sentado sem fazer nada. Esse é o caminho. É isso que Deus falou para você, reservou para você? Amém. Mas se é outro caminho, você está num caminho de carne. Eu estava trabalhando, mas eu fiquei aborrecido e eu parei. Deus mandou você parar? Não, é caminho de carne. É caminho que o anjo do Senhor é adversário. Não é um caminho de Deus. Deus te deu um talento, você enterrou o talento? Deus mandou você enterrar? Não, Deus mandou eu granjear. Tu enterrou? Não é um caminho de Deus. Não é. Obviamente que não é. E Deus vai ser seu adversário. O caminho está liberado para a jumenta e para os servos, mas está fechado para Balaão. Então, vamos andar nos caminhos que estão abertos. Quando a cancela de Deus se levanta, meu irmão, não tem nem pedágio. Não tem nem pedágio. Ninguém te para. Ninguém te para. É como o próprio Balaão disse, como se pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Último versículo que eu vou encerrar, Números 24, 25. Então Balaão se levantou e se foi ao seu lugar, e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Balaão profetiza 7 vezes, de 7 lugares diferentes. As 7 vezes ele abençoa Israel. Quando Balaque entende que não tem mais jeito, Balaque diz para Balaão, vai embora. Balaão volta para o seu caminho e Balaque volta para o seu caminho. Então, o que significa isso? O caminho de Balaão e de Balaque nunca devia ter se cruzado, porque não era o caminho de Deus para Balaão. E aí, quando aquilo é frustrado, Balaão volta para o seu caminho, Balaque volta para o seu caminho, porém Balaão vai insistir, que eu já expliquei que Balaão vai acabar morrendo no final, porque ele vai continuar sendo um falso profeta. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte, se você caminhou por caminhos errados, e Deus já te fez voltar para o caminho, fica onde você está. Se Deus fez Balaque ir por um caminho, e fez você ir por outro, não cruze mais o caminho de Balaque. Balaão cruzou novamente o caminho dos adversários de Israel, ficou ao lado dos adversários de Israel, e termina um falso profeta morto. A Bíblia fala do prêmio de Balaão, do caminho de Balaão. Não cruze no caminho de pessoas que Deus já afastou de você. Se Deus fez Balaque ir por um caminho e fez você ir por outro caminho, por que você ainda quer cruzar e caminhar com Balaque? Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Há pessoas que Deus coloca no teu caminho. E há pessoas que Deus tira do teu caminho. Quem Deus coloca no teu caminho, mantenha no caminho. E quem Deus tira do teu caminho, mantenha fora do teu caminho. O caminho de Balaão não devia cruzar com o caminho de Balaque. E muitas das vezes, a gente quer cruzar com o caminho de Balaque. Porque no caminho de Balaque tem palácio, no caminho de Balaque tem ouro e prata, no caminho de Balaque tem poder, no caminho de Balaque tem honra. Segue o seu caminho. Se Balaão fica onde ele estava, ele teria talvez tido um destino diferente. Quem sabe ele podia ter tido um encontro verdadeiro com Deus, ter mudado, né, ter se convertido verdadeiramente, mas ele não aprendeu na experiência que ele teve com a jumenta no caminho. Que o Senhor Deus nos ajude, irmãos, e nos dê discernimento. E a minha oração, não é que se nós estivermos cegos de alguma forma, nossos olhos estiverem tapados,
e a gente chegou aqui olhando para alguns caminhos que são caminhos de Balaque, dizendo que são caminhos de Deus, se a gente chegou aqui olhando alguns caminhos da carne, dizendo que são caminhos do Espírito, olhando para os tesouros de Balaque, dizendo que é Deus que está abrindo porta, que a gente possa, o Espírito Santo ungir os nossos olhos, a gente sair desse culto enxergando em que caminho a gente está pisando. Há um adágio que diz, olha bem onde a gente está caminhando. Se o caminho é de Deus, segue. 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 Agora, se o caminho não for de Deus, até a jumenta que sempre ajudou vai atrapalhar. Você pode aplaudir o Senhor?